dia, meu nome é Farid Mendonça Júnior, sou economista, advogado e administrador. A minha formação, agradeço pela participação aqui no ENAM, Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal. Gostaria aqui de parabenizar o CORECON, Conselho Regional de Economia do Amazonas, agradecer aqui pela participação e saudar também o presidente do CORECON, o senhor Martinho, e também a vice-presidente do CORECON, a economista doutora Michele. Vamos aqui dar início à palestra, à programação. Eu fiquei com o título de O Desenvolvimento e o Protagonismo Econômico Local e Regional, né? E vamos dar seguimento. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é sobre o coração da nossa economia, que não poderia deixar de ser diferente, né? Não poderia ser diferente, que é o Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus, como todos nós sabemos, é uma política econômica aqui no nosso estado, inaugurada a partir de 1967, no contexto da introdução da Zona Franca de Manaus, e é uma política que vem dando certo, uma política de sucesso durante todas essas décadas que passaram. E, evidentemente, como não poderia deixar de ser, a partir de 2014 para 2015, nós tivemos uma grave crise econômica no nosso polo industrial, proveniente de uma grave crise também política que se vivenciava no país. Tivemos aí uma recuperação, mas, principalmente em 2019 e em 2018, 2019 também se recuperando, mas, infelizmente, tivemos aí a crise trazida, econômica e principalmente social, trazida pela pandemia do Covid-19. Evidentemente, isso mudou o mundo, mudou o nosso país, mudou nossa localidade, evidente, mas é bom saber, é bom ver números e verificar que o nosso polo industrial de Manaus ele vem aí numa recuperação, né? Prova disso já é o número de empregos recuperados, né? Antes da pandemia, a gente tinha muito mais do que 100 mil empregos, e principalmente antes da crise de 2015, nós tínhamos muito mais empregos também, diretos, na casa aí de quase 140 mil empregos. Isso aí veio reduzindo pelas sucessivas crises que nós passamos, seja as primeiras crises de 2015, 2016, 2017, que eu aqui já coloquei, e seja agora pela questão da pandemia. E daí nós temos aí uma vigorosa recuperação registrada no Polo Industrial de Manaus, e o faturamento do PIM, como nós conhecemos, né? Cresceu 42,27% em 2021, em relação ao ano passado, né? E bateu um recorde até o mês que fechou agora, de janeiro a setembro, na verdade, na casa de 116,59 bilhões, e tem aí uma previsão de se chegar ainda este ano em 140, 145 bilhões de reais de faturamento, né? Como eu já coloquei aqui, esse polo industrial, nosso polo industrial, registrou em setembro 102.555 trabalhadores, ou seja, finalmente, vamos colocando assim, esse ano vai registrando um aumento desse emprego e como posso colocar, acima da casa dos 100 mil, acima simbolicamente da casa dos 100 mil empregos diretos criados. Evidentemente que temos muito mais que fazer para recuperar esses empregos, mesmo tendo em vista as mudanças econômicas, políticas e principalmente tecnológicas que estão acontecendo no mundo e, evidentemente, no nosso país. Nós tivemos como setores liderando esse crescimento o de bens de informática,
e o polo eletroeletrônico, o que é interessante porque, principalmente na fase que nós estamos vivenciando no mundo, no contexto mundial, em que nós estamos com problemas graves nas cadeias globais, né, de abastecimento, nas cadeias produtivas globais, haja vista a falta de diversos tipos de produtos, a escassez de matérias-primas, melhor dizendo, e principalmente para a área de informática, exemplo de semicondutores, né? E também, entre outros bens de informática e eletroeletrônico também, que os semicondutores acabam principalmente sendo insumos que são utilizados nesses dois principais setores, que são os dois principais setores do polo industrial de Manaus, mas não obstante, nós estamos, mesmo nesses setores, com estes setores liderando esta recuperação. Mesmo que o polo industrial de Manaus esteja se recuperando, e ainda bem que ele está, seja pela questão econômica e seja pelo lado também social, que ele é importantíssimo, é bem verdade que nós precisamos aí diversificar a nossa economia, a nossa produção, né? Nós precisamos, antes de adentrar, bem dizer, na recuperação, eu gostaria aqui de colocar a necessidade de reformulação da Lei de Incentivos Fiscais Estaduais, a Lei 2826, de 2003, que tem vencimento, né, de 10 anos, ou seja, uma duração de 10 anos, portanto, um vencimento, uma perda de validade em 2023. Né? Ou seja, estamos próximos aí da necessidade de mudanças da legislação. Então, o que acontece é que, deixa eu colocar aqui, o governo do estado ele criou uma comissão exatamente para analisar essa questão da nova política de incentivos fiscais estaduais para a Zona Franca de Manaus, e o intuito do governo, segundo matérias que nós lemos aqui na mídia, é exatamente trazer diversificação para o modelo. Mas o que é interessante notar aqui, ao mesmo tempo, sem trazer tantas alterações na lei, né? Não houve grandes alterações na legislação, na verdade, é na minuta do projeto de lei que se quer aqui alterar na Assembleia Legislativa, modificações pontuais para correção de distorções, aprimoramentos para simplificar a legislação, haja visto que é algo recorrente, não só no nosso modelo econômico, mas no país todo, a questão da burocracia, e atender, evidentemente, pleitos da classe empresarial. Mas ele também traz garantia de estímulos à diversificação da matriz e também sustentabilidade como critério de desenvolvimento regional. Né? O texto, que eu ainda não tive acesso, mas lendo, segundo consta informações, o governo do estado teria já repassado para a classe empresarial para exatamente analisar, né? Principalmente a classe empresarial ligada ao setor da indústria. As novidades. Conceder uma grande novidade desse texto, segundo consta informações, é conceder um benefício adicional temporário para produtos que não têm similar na Zona Franca de Manaus, previamente definidos pelo Estado como estratégicos. Ou seja, o Estado do Amazonas, o comitê de análise lá do governo do Estado, verificaria uma lista aí de produtos que o Estado tem interesse, que são estratégicos para a diversificação da produção do polo industrial de Manaus, faria essa lista, né? E concederia aí um benefício adicional para esses produtos, para que possam gozar desse benefício adicional por um período de 5 anos. E depois dos 5 anos, esse adicional cairia gradualmente até completar 8 anos. E um outro ponto da proposta é a retirada da vedação de concessão de benefícios fiscais para bebidas alcoólicas quentes, existente na Lei Estadual de Incentivos Fiscais. Como nós sabemos,
a atual lei de incentivos fiscais, a 2826, ela proíbe exatamente a questão de concessão de benefícios fiscais para bebidas alcoólicas, e aí a nova legislação aí tem o intuito de dar uma flexibilizada nisso daí, para tentar aí diversificar a questão da produção, haja vista que o estado do Amazonas, por meio do Polo Industrial de Manaus, já é um ator fortíssimo aí na produção de bebidas não alcoólicas, né? Principalmente refrigerantes, além aí dos concentrados para bebidas, né? Que inclusive são dos produtos mais exportados pelo Polo Industrial de Manaus. Então, é algo positivo a se ressaltar aqui a recuperação do Polo Industrial de Manaus, o que é responsável aí por mais de 80%, 85% do PIB do Amazonas, né? Sem isso, fica muito difícil a questão da economia do Amazonas, e haja vista aí as diversas ameaças que o nosso modelo ele tem que enfrentar, ameaças de caráter principalmente políticas, pelo atual governo federal, além, é claro, das tentativas de reforma tributária, independentemente praticamente do modelo de reforma tributária que se queira adotar no país em relação à questão dos impostos, dos tributos que incidam sobre o consumo, inevitavelmente qualquer tipo de proposta de reforma tributária tem um condão aí de afetar o nosso polo industrial de Manaus, a nossa Zona Franca de Manaus, e evidentemente que nós teremos, nós, a classe política, a sociedade, teremos que discutir e negociar bastante junto aos outros atores políticos no Congresso Nacional, de que forma nós vamos resolver este problema, e tudo caminha para que, neste governo, neste mandato, no governo federal, nem no Congresso Nacional, não seja possível mais a aprovação da reforma tributária, seja até 2022. Então, muito provavelmente, essa reforma não vai acontecer nesse mandato, provavelmente só a partir de 2023, e aí nós teremos uma nova questão, novamente um grande assunto aí, espinhoso, a tratar para o nosso modelo. Outro assunto que eu gostaria aqui de colocar é a questão do 5G. Como todos nós sabemos, o 5G, houve o leilão do 5G, na verdade, só um minuto. Nós tivemos o leilão do 5G agora no começo de novembro, né? Eu acho que precisamente aí por volta do dia 4 de novembro, e várias empresas ganharam várias frequências do 5G espalhadas pelo Brasil todo. Era uma questão bem complicada na conjuntura mundial, né? Haja vista a disputa entre China e Estados Unidos pelo fornecimento de equipamentos, das tecnologias de infraestrutura estruturantes para a implementação do 5G. Cogitou-se até no passado a não concordar com o fornecimento de infraestrutura de 5G por empresas chinesas, né? Por parte do governo brasileiro, haja vista o alinhamento com o governo americano do atual governo, né? do governo passado americano, do presidente Trump. Mas, enfim, são águas que, em tese, são águas passadas. O leilão aconteceu. Evidentemente que a briga, a disputa internacional entre as duas potências continua, mas o governo brasileiro conseguiu, finalmente, realizar o leilão. Era algo que estava sendo discutido, fabricado, planejado pelo atual governo desde o começo do governo, portanto, desde 2019, algo que, inclusive, tinha seu nascedouro em outros governos federais, né? A exemplo do governo Temer, mas, finalmente, agora, em 2021, 4 de novembro, nós conseguimos realizar o leilão do 5G. O leilão do 5G, a implementação do 5G, como se sabe, abre novas portas na questão tecnológica e, principalmente, também na questão produtiva por parte das empresas do Polo Industrial de Manaus, no Brasil todo, evidente, mas como nós estamos falando da economia amazonense, no Polo Industrial de Manaus, e o que possibilitará
e o que possibilitaria, vamos colocar assim, se essa infraestrutura necessária para a implantação do 5G realmente for implantada da forma como deve ser implantada, para que possamos ter uma excelente qualidade de internet e velocidade para habilitar essas novas tecnologias que podem nos fazer com que a gente deslanche um pouco mais em termos tecnológicos e produtivos. Todos nós sabemos que a 5G ela habilita novas tecnologias, é exemplo principalmente da internet das coisas, né? A internet entre os objetos e também, como a gente sempre coloca, né? Isso é importantíssimo, a gente sabe que a nova revolução industrial 4.0 já é uma realidade em muitos países do mundo, e sine qua non, é fundamental que nós tenhamos a tecnologia do 5G para a implementação da indústria 4.0, ou seja, de uma smart factory, de uma fábrica inteligente, e que aí nós possamos realmente implementar toda essa questão. A gente sabe que fábrica inteligente, smart factory, nível indústria 4.0, a gente temos diversos níveis de aprofundamento até chegar no último nível do que seria a indústria 4.0, temos diversos modelos, alemão, enfim. E dentro da Alemanha temos diversos modelos também, mas enfim, isso é uma questão metodológica. Mas o fato é que nós precisamos ter a infraestrutura. A Smart Factory não é somente automação dentro da fábrica, é toda uma presença de sensores de automação. Automação é apenas um dos processos, mas principalmente a conexão para trás e para frente da fábrica, ou seja, a conexão da fábrica com os seus fornecedores, em outros países, principalmente. Haja vista que uma característica do polo industrial de Manaus é a importação de diversos insumos para a sua produção, principalmente da Ásia, mas também a conexão dessa fábrica para os seus clientes, né? Para quem vai vender esses produtos e até mesmo com os clientes, né? Ou seja, toda uma cadeia conectada, e também os objetos conectados uns aos outros, proporcionando muita inteligência, muita interligação, muito ganho de produtividade para toda a sociedade. Então, o 5G ele é fundamental para este processo. Só que, entretanto, nós verificamos o quê? Que teve um levantamento, né, da instituição Conex Brasil Digital, por exemplo, que das 27 capitais brasileiras, 26 mais o Distrito Federal, apenas 7 capitais têm legislações para instalação de infraestrutura em antenas. Essa infraestrutura e essas antenas são extremamente necessárias para a implementação do 5G. Né? Inclusive, isso foi colocada essa questão por o deputado Serafim Corrêa, deputado estadual aqui do Amazonas, na Assembleia Legislativa do Estado, em que ele frisou aí a importância dessa instalação, que o Amazonas ainda não tem essa legislação regulamentando esse processo de instalação dessas antenas. Em termos técnicos, verifica-se que a cada 100 mil habitantes num determinado estado é necessário uma antena específica dessa daí. Então, já que Manaus tem 2 milhões 200 e poucos mil, se a gente dividisse esses 2.2 por 100 mil habitantes, a gente teria pelo menos a necessidade de 22 antenas. E haja vista que o prazo para que essas ganhadoras dos leilões, né, façam a instalação desse 5G, façam a instalação da antena, infraestrutura e tudo mais, é até o final de julho de 2022. No próximo ano. Então, você percebe aí algo, não é querendo ser pessimista, mas, evidentemente, uma necessária corrida, uma necessária velocidade de tomada de decisão por parte dos governos para que a tecnologia do 5G seja implantada, e isso, com certeza, vai mexer com a economia de todo o nosso Estado.
Um outro ponto que eu queria colocar aqui, que é extremamente necessário, é a infraestrutura, não só para o polo industrial de Manaus, mas também para a necessária diversificação da economia do nosso estado. Nós temos aí alguns pontos a destacar. Nós tivemos o leilão e a concessão, por conseguinte, vamos ter do aeroporto Eduardo Gomes, né? Já tivemos o leilão e já a assinatura da concessão do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Isso é extremamente importante, porque o nosso aeroporto, aqui na nossa cidade de Manaus, nossa capital, é um hub extremamente importante, principalmente aí para o transporte das nossas mercadorias mais valiosas para a venda, principalmente no maior mercado consumidor do país, que é o Sudeste, e para a necessária, evidente, diversificação aí de linhas de voos e de melhoramento da infraestrutura no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Enfim, e fomentando também, não só na questão de mercadorias, mas também a necessidade de diversificação de voos, não só para o país, mas também para o mundo. Como nós já tivemos diversos voos, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né? E algo que, infelizmente, foi fortemente impactado pela questão do Covid-19, da pandemia. Perdemos muitos voos e temos aí que retomar. Infelizmente, a BR-319, até o momento, dá demonstrações de fracasso. A nossa BR-319, que liga a nossa cidade de Manaus e vários municípios, percorrendo o sul do Amazonas até chegar na cidade de Porto Velho. Nossa BR-319, aí, que está há mais de décadas inoperante, e que seria algo extremamente estratégico, seria não, vamos colocar assim, algo extremamente estratégico para o desenvolvimento do nosso estado, para a diversificação da produção, para a conexão com o país, para uma maior segurança do nosso estado, enfim, de uma maneira geral. Você percebe, por exemplo, como essa estrada fez falta, inclusive no meio da pandemia, né? Já que Manaus, como é de conhecimento geral, teve problemas na questão do oxigênio, faltou oxigênio na cidade de Manaus, infelizmente muitas pessoas faleceram, e se nós tivéssemos uma estrada muito mais estruturada, muito mais operante em relação ao jeito precário que se encontra, aí provavelmente nós com certeza ganharíamos muito mais agilidade, poderíamos ter sido suprimidos de uma forma muito mais veloz e termos salvado vidas, né? Imagina, uma questão primordial para salvar vidas, se a gente tivesse uma estrada que seria importante para salvar vidas, imagina para a questão aí econômica e diversificação da nossa economia, não é verdade? Finalmente, na questão da infraestrutura, além de, evidente, termos diversas outras questões, como diversos portos e aeroportos espalhados pelos diversos municípios do estado do Amazonas, que são de fundamental importância, mas eu gostaria aqui de ressaltar a M070, que muito provavelmente será entregue até o final do ano, e que é algo extremamente importante, né? Para a diversificação, para o desenvolvimento dos municípios por onde a M070 passa, né? A gente sabe que a ponte sobre o Rio Negro foi uma ponte extremamente ousada para a época, e que realmente levou diversos frutos, diversas consequências positivas para esses municípios, como Iranduba, Manacapuru, enfim, Novo Airão. E a M070, aí a duplicação da M070, já que ela já existe, a duplicação será muito mais também importante e complementar esta ponte que já existe para aí a fortificação da economia desses municípios. Então, é algo positivo que eu gostaria de pontuar na infraestrutura.
Passando para um outro tópico, a gente, infelizmente, tem uma deficiência grande ainda de recursos humanos, né? É algo extremamente preocupante, principalmente quando a gente vai passando para um nível maior relacionado com pesquisa e desenvolvimento, P&D e também formação de recursos humanos propriamente dito, nos níveis de mestrado e doutorado, apesar de que já avançamos muito, mas ainda nós temos uma deficiência muito grande e, enfim, acabou não se avançando muito e é muito necessário que nós possamos descobrir caminhos para incentivar esse setor, a questão da formação dos recursos humanos e também o fomento à pesquisa e desenvolvimento, porque sem isso fica muito difícil a gente diversificar e agregar valor aos nossos produtos, à nossa economia, né? A gente fica muito praticamente naquela mesmice. E daí eu gostaria de passar também para um outro tópico, que é a questão da matriz econômica ambiental, que foi desenvolvida em governos anteriores do estado do Amazonas e, para minha surpresa, eu achei algo bastante interessante. Inclusive, foi desenvolvida essa política no momento que eu estava no governo do estado trabalhando, como inclusive na SEDECT, anteriormente se chamava CEPLANT, que era a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, foi uma política pública desenvolvida em 2016 e o que o atual governo, por meio da SEDECT, está fazendo é exatamente atualizando essa lei, fazendo uma revisão dessa lei, que é a Lei 4.419, de 29 de dezembro de 2016, precisamente, que trata da política econômica ambiental do estado do Amazonas, e essa lei agora ela passa a contar com uma política de bioeconomia na legislação. Não é que antes não existisse essa ideia originalmente na legislação de incentivar a bioeconomia. Apenas o nome bioeconomia e com maiores detalhes de diretrizes não estava presente na lei. Evidentemente que nós temos que saudar essa ação por parte do governo do Estado, por parte da SEDECT, e, enfim. E é interessante trazer uma nota técnica, inclusive, que foi publicada pela própria SEDECT, por esta secretaria, em julho deste ano, em 2020, né? Em que ela trata exatamente da questão da bioeconomia e que tem tudo a ver um pouco com o que nós estamos falando em relação às outras situações que nós já colocamos aqui, né? Ou seja, tecnologia, 5G, infraestrutura, recursos humanos. Você percebe que toda a economia, toda a cadeia, ela é complementar. Uma coisa não vive sem a outra e uma andorinha não faz verão, ou dificilmente faz verão. E economia é assim. A gente precisa das diversas peças do quebra-cabeça para poder aí encaixar e fazer com que a gente tenha aí a produção daquela imagem do quebra-cabeça geral quando ele está finalizado, né? Se falta uma peça, a gente pode até entender mais ou menos como está funcionando, mas fica algo aí capenga, algo que não está estruturado 100%. E essa nota técnica que a SEDECT realizou, produziu, em julho desse ano, ela colocou aqui, dividiu a questão da bioeconomia do Amazonas em 3 setores, né? Que é a sociobiodiversidade, a de base florestal e a de commodities. E é interessante perceber que na sociobiodiversidade ela define muito algo como meio que de subsistência, né? Muito envolvimento pessoal, da família, de comunidades aí afastadas, isoladas, até uma coisa muito de subsistência dessa parte, desse setor de bioeconomia. A de base florestal fica ali no plano, vamos colocar assim, intermediário, mas ainda assim pautado muito pelas relações pessoais,
por um investimento não tão grande, ainda baixo, ou seja, tanto a sociobiodiversidade quanto a de base florestal, que é a de número 2, seria investimentos baixos, relativamente falando. Daí ela coloca um terceiro aspecto dessa subdivisão do setor de bioeconomia no Amazonas, que é a de commodities. Ela coloca aí essa parte de commodities. E na de commodities, ela visualiza aí a presença, aí, a necessária presença de capitais internacionais, de investimentos estrangeiros, enfim, de participação de grandes empresas, do mainstream, né? Como a gente se coloca aí na literatura aí econômica, de empresas que estejam envolvidas com um grande setor, com a grande espinha dorsal da economia internacional, e a necessidade, como eu já coloquei aqui, de realização de investimentos internacionais, ou seja, multinacionais, capital estrangeiro, que já tem aí o caminho, o know-how, a facilidade de fazer esses investimentos, fazer com que esses investimentos amadureçam, que eles prosperem, que eles avancem e que facilitem aí a implementação de um novo modelo, de uma maior diversificação da nossa economia. Isso é algo que, inclusive, eu me lembro que, quando da implementação da matriz econômica ambiental, em 2016, da qual eu participei, eu colocava bastante essa necessidade da presença do capital estrangeiro e coloco nas diversas palestras, videoconferências que eu realizo, a necessidade da atração do capital estrangeiro para que a gente consiga diversificar a nossa economia. Sem isso fica muito difícil. Por duas razões bem simples. Primeiro, é a questão da quantidade de capital mesmo, que tem que ser um capital assim um pouco mais alto, são volumes de recursos muito altos, algo que, infelizmente, conforme os anos vão passando, parece que a nossa classe empresarial, que o nosso Estado, por diversos problemas, principalmente fiscais, não dão mostra de que tem capacidade de investir. Enfim, e também o know-how também que essas multinacionais já possuem no mercado internacional, ou seja, já sabem como fazer, já sabem o caminho, já sabem estruturar talvez melhor esse caminho para a gente, então poderia ser aí um fator que a gente deveria, com certeza, necessariamente buscar aí no mercado internacional, que seria a captação aí de recursos internacionais. Vale a pena dar uma lida nessa nota técnica da SEDECT, é muito fácil de encontrá-la no próprio site da Secretaria aí do Governo do Estado. Quem quiser pode facilmente encontrar. Então, eu acredito que, dentre os setores, é bom enfatizar que, na época da construção da matriz econômica ambiental, não foi, logicamente, falado somente a questão da bioeconomia. Nós tivemos aí a questão da produção pesqueira, né, da piscicultura, a fruticultura. Nós tivemos produção de fitocosméticos. Fitocosméticos é algo que a gente pode, evidentemente, colocar dentro da bioeconomia, por isso que eu coloquei aqui que a gente falava, sim, de bioeconomia, mas com outros termos. Bioeconomia é uma forma mais genérica ainda, para se abarcar diversos campos. A produção de fármacos já estava contida dentro da matriz econômica ambiental, e química fina, e também o turismo, né? Que é algo extremamente importante, mas que nós temos um grande potencial, mas que, infelizmente, até hoje ainda não deslanchou como deveria acontecer. Né? E aí você tem aí a inserção da bioeconomia, o que eu evidentemente aplaudo, até pelo fato da Secretaria do Governo do Estado
Eu estou colocando a questão aqui por uma questão eminentemente técnica de segmento de políticas públicas e de legislação que já foi produzida antes, sem querer ressaltar nenhum cunho político de apoio ou discordância política com qualquer governo. E quando eu falo aqui, eu estou falando ao federal, quando eu coloquei as outras questões, e ao estadual também, assim como, se for o caso, ao municipal também. Eu estou tentando explorar as questões pelo lado eminentemente técnico da situação. E eu acredito que a inserção da bioeconomia é algo extremamente importante, necessário, fundamental, e é o nosso principal, vamos colocar assim, nossa principal vantagem competitiva que nós temos. Nós já temos esses recursos aqui, a questão é saber como implementar isso. Então, acho que é muito feliz a colocação da bioeconomia na política econômica ambiental. Agora, nós testemunhamos ao longo do tempo muitos discursos, como é que eu posso colocar? Muitos debates, muitos congressos, muitas videoconferências, o que é importante, evidente, eu não estou aqui dizendo que não é, mas eu acredito que já está na hora de nós darmos um passo para a prática em si, né? para eminentemente a prática, ao ganho, ao dia a dia, a implementação da infraestrutura necessária, a atração do capital, efetivamente. Não é só ficar falando do que é necessário, nós já sabemos muito do que é necessário. Nós precisamos fazer, nós precisamos atuar, nós precisamos ir para a ação. Temos que deixar um pouco de falar muito e executar mais. Não estou dizendo que não temos que discutir, sempre temos que discutir, e é bom que isso aconteça, mas precisamos realizar também. É muito importante isso, porque senão acaba que a gente perde muito tempo, o trem passa e a gente não aproveita aí oportunidades que a economia, que o cenário internacional e nacional pode trazer em determinado momento para a gente. Nós temos também, não menos importante, a questão do gás, né? Do gás no nosso estado. Nós sabemos que o nosso estado é um estado riquíssimo quando falamos sobre a questão do gás. E eu gostaria aqui de ressaltar algo positivo que ocorreu também com a ajuda do governo do Estado e também da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Amazonas foi fundamental neste processo aí de discussão, demorou um pouco, mas saiu. Isso é importante, que temos que reconhecer isso, que foi a questão da nova lei do gás. A nova lei do gás aí que possibilita um novo arcabouço jurídico aí, uma segurança jurídica para os potenciais investidores que queiram aí investir na questão do gás. O gás ele é algo presente em muitos municípios do estado do Amazonas, né? Nós temos aí o conhecido Campo do Azulão, que fica localizado na bacia do Amazonas, como conhecemos, precisamente aí nos municípios de Silves e Itapiranga. Mas também temos gás espalhados por diversos municípios do Amazonas, tanto é assim que na previsão do leilão aí da Anatel, nós temos aí pelo menos 16 áreas de exploração que estão situadas em 19 municípios que já estão incluídos em edital de licitação da ANP, né? Da Agência Nacional do Petróleo. Isso aí foi uma grande vitória da bancada do Amazonas, inclusive eu participei desse trabalho aí de tentativa de negociação com a Agência Nacional de Petróleo, com a liderança do coordenador da bancada do Amazonas, o senador Omar Aziz, e nós conseguimos aí discutir com a classe política, com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, com o Ministério de Minas e Energia, e viabilizar aí a questão da inserção dessas 16 áreas de exploração na ANP. Nós temos muito mais áreas do que isso, 23 ou 24, ou 25, se não me engano, me foge aqui da memória, mas as outras áreas nós ainda temos questões
técnicas a serem resolvidas de cunho de comunidades tradicionais indígenas que necessitam ser dialogadas, melhor dialogadas, principalmente com a FUNAI, e também questões de ordem ambiental, né, que precisam também ser solucionadas com os órgãos técnicos, com os ministérios, com os órgãos técnicos devidos, para no futuro próximo, quem sabe a gente também incluir essas áreas em futuros e eventuais editais de licitação da ANP. Mas o fato é que isso é algo que já está acontecendo no nosso estado, faz parte, com certeza, desse movimento aí de diversificação da economia do estado do Amazonas, inclusive uma das empresas que já está operando no estado do Amazonas, nessa nova fase de exploração de gás, uma empresa chamada Enerva, inclusive no próprio Campo do Azulão, inclusive já está extraindo gás, né? Isso é importantíssimo para a nossa economia e para as estruturas do Estado, como municípios e governo do Estado, isso significa ganho aí de tributos, né? Maior tributo, maior receita para o Estado, o que viabiliza aí novas políticas públicas, a exemplo, inclusive, de políticas públicas de auxílios permanentes que estão sendo introduzidos pelos diversos estados do país, inclusive, né? Isso é algo, inclusive, também pelo governo federal, isso é algo extremamente importante, o Brasil vem evoluindo nesse sentido, eu já estou passando para um outro tópico aqui, porque fica muito difícil nós falarmos em economia, em diversificação, em crescimento do PIB, enquanto existe uma quantidade absurda de pessoas marginalizadas que não conseguem o básico, não conseguem nem mesmo se alimentar. Então, a questão da renda básica universal, inclusive, que é um conceito aí que vem sendo explorado bastante no direito internacional, em fóruns, em discussões técnicas em universidades, isso vem avançando no mundo todo e aqui no Brasil, por conta principalmente e infelizmente da nossa realidade dos últimos anos, algo que vem avançando e é necessário esse avanço. Nós já temos aí o Bolsa Família, que está sendo transformado, e agora nós temos aí um avanço muito maior da questão de se consolidar, não só em âmbito federal, mas estadual, por diversos estados, logicamente falando de uma forma genérica, a introdução e concretização de políticas permanentes de auxílio à população miserável e que, infelizmente, né, não tem condições. Não adianta nada nós fingirmos que essa população não existe. Nós precisamos cada vez mais trazê-la para a economia, nós precisamos dar dignidade para elas, nós precisamos alimentá-las, no mínimo é o que se espera, e isso faz parte da economia. Nós precisamos entender que marginalizar as populações cada vez mais é enfraquecer a nossa economia. E se nós queremos dar uma maior diversificação, uma maior robustez e fortalecimento para a nossa economia, a vinda dessa população é extremamente necessária e fundamental. Por último, eu gostaria de deixar aqui a questão ambiental. Infelizmente, nós estamos testemunhando uma situação, como é que eu posso dizer, muito triste no nosso país, uma política ambiental principalmente liderada pelo governo federal, que, enfim, não está entregando os resultados que se espera, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, do que se espera do Brasil. Infelizmente, muitos dados, o governo federal, principalmente, participação na COP, na última COP agora que acabou de terminar, infelizmente, divulga dados que não retratam a realidade, e isso aí tem prejudicado bastante a imagem do país, inclusive a atração de investimentos. O que eu tinha falado ali, por exemplo, da bioeconomia,
o próprio polo industrial de Manaus. A gente tem que entender que a nossa economia, cada vez mais, é uma economia globalizada. Já é assim há muito tempo. E cada vez mais esse processo tende a aumentar, a se intensificar. E você tomar atitudes unilaterais, sem pensar nas consequências que essa atitude pode ter, não só para o seu país, mas como para o mundo todo, mas bem como para o mundo todo, isso vai trazer aí consequências negativas para a gente, já está tendo consequências negativas. Nos últimos 2 anos, os investimentos que chegaram ao nosso país têm sido os menores, né, em termos de quantidade, em termos de volume, em termos até de qualidade. Isso com certeza traduz aí uma desconfiança internacional por parte do Brasil, por parte dos atores internacionais em relação ao Brasil, de não acreditarem na política ambiental que está sendo colocada em questão, né? E, para você ter uma ideia, estou trazendo aqui um dado que, inclusive, aparece aqui no jornal, de hoje, novos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, uma importante instituição que faz essa medição aí, mostram que o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 21,97% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Maior porcentagem dos últimos 15 anos. Ou seja, nós estamos indo, com certeza, na contramão desse processo. E é importante ressaltar aqui, a própria matéria coloca isso, o sul do Amazonas concentra uma das mais altas taxas de desmatamento do estado. Registrando aqui Lábrea, por exemplo, o município de Lábrea registrou 3.535 focos de incêndio até 31 de agosto deste ano. E aí a gente pode contextualizar aqui, né? Lábrea, ali o Maitá também, ali localizado no sul do Amazonas, a gente identifica aqui, a gente identifica aquela parte ali do sul do Amazonas como a nova fronteira, pertencente à nova fronteira agrícola do Brasil. Né? Então, nós temos muita, como colocamos, nós temos muita ampliação aí da fronteira agrícola, dos pastos, da criação de bois em escala extensiva, e isso, evidentemente, tudo prejudica a questão ambiental, se não for feita da forma mais conveniente, buscando uma redução de impactos da ordem ambiental, né? Então, enfim, literalmente passar a boiada, né? Como já foi colocado aqui recentemente por um dos integrantes do governo federal. E isso, quando a gente fala de economia e dessas diferentes aspectos que eu trouxe aqui, já para terminar aqui a apresentação, a gente tem que entender, e novamente eu ressalto isso, que uma coisa está ligada na outra, né? A gente precisa de tecnologia, lógico, de ponta, por exemplo, como é o caso da 5G, nós precisamos implementar isso. Nós precisamos de recursos humanos para operacionalizar isso em tantas áreas da economia, além de investir em pesquisa, desenvolvimento, criar valor para a economia, para os nossos produtos, para os nossos serviços. Nós precisamos de uma infraestrutura necessária, mínima necessária. Não dá para conviver com uma estrada, com uma BR-319 aí há décadas, sem qualquer condições mínimas de funcionamento. Nós precisamos resolver esse problema. Parece que nesse governo, infelizmente, não vai ser resolvido, vai ter que passar para o próximo, e assim vai passando. Então, nós temos aí diversos fatores, né, que acabam contribuindo para esse estado aí letárgico da nossa economia, enquanto à questão da diversificação. Temos situações para comemorar? Lógico que temos, principalmente depois aí de todo esse quadro de grande pandemia que nós passamos, como é o caso aí da recuperação do polo industrial de Manaus, principalmente com a retomada aí dos empregos, acima da casa dos 100 mil empregos, né? Temos uma estrada muito grande para percorrer, haja vista que já atingimos aí quase 140 mil empregos diretos, então, portanto, estão faltando quase 38 mil empregos para a gente buscar e, lógico, transformar sempre a nossa economia
buscar novas funcionalidades, nova diversificação e entender o seguinte, que o cenário externo, tanto o cenário externo, interno, ele sempre vai nos oferecer oportunidades, mas também ameaças. Então, nós temos sempre que trabalhar nesse sentido. Nós temos sempre que fazer a tarefa de casa, tentar estarmos mais atualizados possível quanto ao estado da arte da produção internacional, das novas tecnologias, e adaptar continuamente a nossa economia neste sentido, porque senão nós podemos aí enfrentar um grande colapso. E é evidentemente que isso não, que é algo que nós não queremos, pois isso implica aí consequências econômicas, políticas e principalmente sociais. Ou seja, quem sempre acaba lá na ponta enfrentando todas as consequências negativas deste processo é o povo, e principalmente a parte mais vulnerável, miserável do nosso povo. Então, são com essas reflexões aqui que eu gostaria de encerrar e agradecer novamente na pessoa do presidente do Conselho Regional de Economia, o economista Martinho, doutor Martinho, e da vice-presidente do Conselho Regional de Economia, a doutora Michele, pela participação aqui no ENAM. Eu quero congratular, parabenizar, essas reflexões são necessárias e, principalmente, reflexões que cada vez mais possam propiciar a implementação das mudanças que são necessárias para a nossa sociedade e para a nossa economia. Muito obrigado, um bom dia a todos.